Boa tarde, amigos da TV Com. Estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, o programa que veicula a mensagem da CDL Santos Praia, mais de 1000 lojistas filiados na cidade de Santos, na Orla da Praia e áreas contíguas. É um prazer estar de volta com o nosso departamento de comunicação, tendo esse espaço de debates com a comunidade, de informação também. É muito bom estar aqui semanalmente. Estamos há algum tempo com um novo horário, né? Toda terça-feira, mesmo dia, porém com início às 5h30 da tarde. O programa vai até às 18h30, convidando você também para acompanhar a nossa reprise todos os sábados, das 19 às 20 horas, aqui no canal Osdanet, aqui na TV Com. Quero convidar você também a interagir conosco. Temos os nossos canais de comunicação, primeiramente o WhatsApp, 13 7805 3326, 13 7805 3326, e também o telefone fixo 13 3289 9495. Vou repetir, está na sua tela, 3289 9495. Fique à vontade para interagir conosco e nos ajudar a fazer o programa CDL TV, que está começando agora. Retornando ao programa, a psicóloga Márcia Atic vai conversar conosco sobre vários temas aí muito palpitantes, né? Vamos falar muito acerca do comportamento contemporâneo, né, do ser humano, enfim, coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, como conviver com essas novidades que chegam diariamente, nem sempre boas, né? E também o Nicolau Miguel Albeide, presidente da CDL Santos Praia, nosso comentarista aqui do programa. Márcia, é um prazer tê-la de volta por aqui. Obrigada pelo convite, para mim é um prazer também. Passou bem o carnaval? Tranquilo, conseguiu carnaval em Santos é muito bom, É. gostosinho, praia, amigos, Bom, né? Bom demais, né? Nicolau, faça a mesma pergunta, conseguiu descansar um pouquinho no carnaval? Estamos de volta aí para o batente, né? Voltamos, né? O ano vai começar, né? Feliz ano novo para vocês todos, né? Porque aqui no Brasil, o ano começa novo sempre depois do carnaval. E para os outros, que para a gente já começou faz tempo, né? E obrigado aí por ter aceito o convite mais uma vez aqui a Márcia Atic para discutirmos aí assuntos e debates aí da convivência, né, do ser humano. O prazer é meu, Nicolau. É sempre uma honra ser escolhida por vocês e uma responsabilidade. Então, a gente tem vários estudiosos importantes, vários autores referenciais, né, principalmente na área da psicanálise, né, Márcia? Que até o Freud, nos anos 30, já fez um tratado sobre o comportamento do ser humano em sociedade. Ele já tinha alguma preocupação, mas parece que hoje está tudo muito multiplicado. Fala sobre essa questão. Na época do Freud, eu acho que a questão, né, não vou ficar na teoria, era por causa das máscaras que eram colocadas para se apresentar. Acho que o nosso problema hoje é justamente as máscaras que são tiradas, né? Verdade. Então fica tudo muito explícito, muito transparente e vulnerável. E tem vários fatores cotidianos que explicam muito dessas teorias da sua experiência vivida na sua prática profissional. Mas, Nicolau, eu queria abrir um parênteses aqui para falar com os nossos filiados e também com a comunidade como um todo da Baixada Santista sobre ações institucionais da CDL Santos Praia. Você tem novidades aí para a gente, né, Nicolau? Uma novidade que é boa e ao mesmo tempo é uma novidade que nós precisamos ter como referência, que o prefeito nos procurou por intermédio do ouvidor público, o Flávio Jordão, e que eles pretendem instalar uma guarita, uma cabine da polícia no Gonzaga. Então eu estou convidando aqui ao vivo, aproveito para convidar todas as pessoas, comerciantes e também moradores da região, para quinta-feira, às 9 da manhã, na CDL, discutiremos aonde será instalada esta cabine ou guarita, né? Que onde estará um policial militar ou um policial da Guarda Civil. É uma ótima notícia, porque, então, como a gente falou, de abrangência, que o CDL realmente tem uma preocupação comunitária, né? Exatamente. E tem um senso de responsabilidade social, que está no DNA da entidade, né, Nicolau, há muito tempo, não só no seu mandato, mas é histórico na CDL, né? Nós fazemos parte do tipo CONSEG, né, do Conselho de Segurança, o 7º CONSEG, onde todos os meses nós temos reuniões e com várias pessoas da sociedade, onde discutimos vários problemas ocasionados ou problemas referentes à sociedade, e aonde procuramos soluções. Mas nesse caso existe esse parêntese que eu até agradeço ao prefeito ter nos procurado para
nós definirmos. Eu acho que a sociedade é que tem que definir. O lado ruim disto é que, infelizmente, nós temos que nos cercar cada vez mais de proteção. Então, precisamos ter um policial militar de plantão. Ali não ali seria mais como prevenção, né? Uhum. Então, eu acho que um policial militar, num ponto estratégico no Gonzaga, ele vai ajudar com que a população tenha aquela sensação maior de segurança, né? A Márcia Tique aqui, a doutora pode até me descrever melhor, né? A sensação de segurança é uma coisa muito importante para a comunidade, né? Às vezes a pessoa está andando pela rua, só pela sensação que ela tem de estar segura, ela se sente melhor andando pela rua. Não querendo ser do contra, Nicolau, mas é por aí. É que a sensação de segurança você não percebe, mas a insegurança sim. Então, tirando a sensação de insegurança, você deixa a pessoa, as relações mais fluídas, os encontros mais espontâneos e as saídas mais tranquilas, e também né? Para as pessoas passearem precisam ter a sensação de segurança. Exatamente. Né? Estão se sentindo protegidas, né? E esse fator de prevenção, tudo hoje a gente tem que trabalhar preventivamente. Eu acho que é uma questão de inteligência. Né? A Bíblia já diz, por que depois da porta arrombada? Vamos... Agora, então, essa sensação de segurança é bom tocar, porque eu vou até aproveitar e tocar num ponto que é pessoal, mas que abrange muita gente, né? Nessa sociedade muito violenta, que é fato, a sociedade em todas as instâncias está muito violenta, em todas as classes sociais, umas mais, outras menos. Mas, por exemplo, antes da gente estar aqui na pauta, que tem temas como o consumo compulsivo, é muito importante para a nossa área, os filhos, naquele momento que você precisa soltá-los para o mundo, hora de eles começarem a sair sozinhos, né? Como é que se lida com isso? Porque dá um temor muito grande. Isso qual é a hora? Hoje é uma questão muito difícil, porque não tem mais a hora. Hoje tem, justamente pela sensação de insegurança, a necessidade de estar acompanhando, e a gente sabe que a adolescência está bem esticada. Antes, uma criança com 11, 12 anos ia para a escola, ia para a padaria. Agora não vai. Nós estamos cada vez mais circunscritos no nosso espaço seguro. Então, o Gonzaga, que é o quintal da casa da gente, de uma certa maneira, ter essa guarita, eu acho que tem um papel muito importante no sentido da convivência do santista com da relação do santista com a cidade. Eu acho uma ideia fabulosa também. Vou ao encontro da sua opinião. Legal a sensibilidade do prefeito Paulo Alexandre Barbosa em perceber e chamar a CDL para dialogar, porque a CDL, como você disse, é uma parcela constante do poder público, não só em Santos, mas nas CDLs do Brasil afora, né? Bom, vamos aqui então entrar na nossa pauta de hoje, né, que entra no campo das compras compulsivas. A gente falou sobre isso na última vez que a senhora esteve aqui, mas como é que é essa característica? O que torna a pessoa uma compradora compulsiva? E geralmente ela percebe que está passando do limite? É estranho falar isso num programa do Clube dos Diretores Lojistas, mas também eu acho que é falar da compulsão como um todo. Saber para a gente mandar uma mala direta. Né? Tornar as pessoas mais compulsivas. A compulsão como um todo, a raiz é mais ou menos a mesma. A pessoa que tem compulsão por comida, ela tem fome, mas não necessariamente de comida. São fomes, são buracos da alma, da história afetiva, relacional, geralmente afetivas, que não são preenchidas, e você acha uma válvula de escape que dá um prazer instantâneo. Só que depois vem o vazio, porque aquilo que vem de fora não preenche. Pode ser a compra compulsiva, o comer compulsivo, o beber compulsivo, o drogar-se. Ou as pessoas que às vezes não conseguem ficarem sem fazer nada. Ela sempre arruma uma atividade. Então, também faz parte disso. Até o pão duro, né, o famoso pão duro, que guarda dinheiro compulsivamente. Compulsivamente, chega um momento, aquilo lá não preenche. O prazer dele é guardar o dinheiro. Tudo que é em excesso está denotando, está denunciando um desequilíbrio interno. Em qualquer um de nós. A compra em excesso é um deles. E a compra em excesso, mais particularmente, traz um desdobramento, pode ser até bom, até certo ponto, para o lojista.
Mas também não é, porque não é... O lojista também tem prazer de vender e agradar o cliente, não é não? Eu imagino, de ter uma mercadoria especial. O compulsivo não avalia a qualidade. Ele compra... Ele vai... Exatamente. Os objetos que... Teve até uma novela, desculpe me interrompendo, teve uma novela até que mostrava, eu acho que era... Eu não lembro qual é o nome da artista. Ela comprava e guardava, porque ela era delegada, né? Teve há pouco tempo, isso mesmo. Isso. Mas justamente o compulsivo compra sem a necessidade. Ela nem abria a sacola, não abria nem a sacola. Ela comprava, era Giovanna Antonelli. Além de um sofrimento adicional, a percepção de que está na contramão de alguma coisa, ou pela crítica familiar, ou pelos cartões, ou pela falta de dinheiro à conta no negativo, e acaba comprando e escondendo. Então você vê que não existe o princípio do prazer, que é o que nos dá vida. Naquele momento eu compro 10 sapatos iguais. Aí eu chego em casa, cai a ficha, o que eu vou fazer com 10 sapatos iguais? É verdade. Eu escondo. Eu guardo, eu não uso, eu esqueço até a próxima crise de ansiedade ou alguma frustração, eu ir lá comprar de novo. E eu digo que acaba frustrando o lojista, porque o lojista tem a vaidade de ter um produto diferenciado, das pessoas olharem e o seu produto ser objeto do desejo de alguém, ou pela qualidade, ou pela beleza. E o compulsivo não avalia nada disso. Agora, a compulsividade acaba gerando muitos problemas, inclusive no casamento, né? Nas relações familiares desequilibra como um todo. Totalmente a relação familiar. A compulsão por compras dá uma desestruturada e ela se torna um pouco mais complicada, porque é muito difícil quem está fora entender que aquilo é uma doença. Entender que aquilo é uma doença ou também passível de tratamento. A pessoa também, às vezes, não é resistente. Você fala, olha, você está comprando de uma forma desequilibrada. É o último... A pessoa também, às vezes, resiste a isso, né? É o último a ter consciência. Primeiro os amigos, depois os familiares. E aí, essa coisa das finanças familiares é um assunto muito sério. Porque você não tem dinheiro só para gastar. O dinheiro também tem a ver com sobrevivência. E muitas vezes a sobrevivência da família, a falência da família, acontece por conta disso. Aí vem uma depressão grande, uma consciência, e tem que fazer todo o caminho de volta, que não é só o caminho emocional, é de reestruturar todas aquelas relações, que não necessariamente sempre acontece. Ô, Nicolau, então, ela tocou no ponto do lado do lojista também, né? Que a gente brincou aqui antes, mas não é bem assim, claro, né? Não, a compra compulsiva realmente eu concordo com o que a doutora Márcia falou, realmente é uma coisa que faz mal para a pessoa, porque ela sente até uma frustração depois que comprou, né? Por que eu comprei 10 sapatos iguais, né? A não ser que ela seja uma centopeia, né, que vai vestir 10 sapatos, mas não é o caso. Então ela fica frustrada porque ela percebe, ela cai em si, não é isso? Isso que eu percebi. Ela percebe que foi um ato de compulsividade, que não foi... o prazer só foi momentâneo, né? Como eu citei aquele caso da Giovanna Antonelli, que ela guardava no armário, né? Mostrou bem na novela, e ela depois tinha vergonha do que ela tinha feito. Porque percebe. E você tocou num ponto da frustração. O buraco vai ficando cada vez mais fundo. A primeira compra preenche. Eu fico 2, 3 dias feliz. A segunda... É como uma droga, né? Exatamente. Droga, vai dando uma saturação. Precisa cada vez mais. E aí a frustração vai ficando muito mais sofrida. Porque a gente fala de frustração, mas não é só um sentimento. Frustração traz uma dor muito grande. É verdade. E acaba aniquilando aquela pessoa. É uma dor permanente, né? Que a pessoa é uma dor constante. É um vazio permanente. Por isso que você tem que preencher. É verdade. Então, e tem também o outro lado que nós não falamos, você até citou, nós não falamos, que é o lado também do problema familiar, né? Porque se a família às vezes depende financeiramente, tem alguma, né? Uma família que não tem não é abastada, né? Uma família que não tem dinheiro suficiente. Ou se tem o dinheiro, acaba o dinheiro. E a pessoa se endivida mesmo, ela vai, gasta e se endivida e acha que vai resolver depois e paga depois e usa cartão. São os casos mais complicados de reversão do equilíbrio, porque envolve toda a família. A obesidade traz muito mais problemas conjugais.
a compulsão por compras são problemas familiares e vão atingindo vários níveis. Porque aí é mãe que empresta dinheiro, é cunhado, e vai todo mundo entrando num bolo. A pessoa tem que achar outros artifícios para poder neve, conseguir o dinheiro para conseguir. Nós temos perguntas sobre esse tema aqui. Vamos lá. A Roberta Feira do Embaré, é verdade que a compulsividade é a carência de alguma coisa em nossa vida? Você já falou mais ou menos. Falei disso, eu repito. Eu gosto muito da imagem do vazio. Todos nós temos alguns buracos. Ainda bem, senão nós seríamos uma perfeição, satisfação plena, a vida também não teria graça. Existem algumas perfeições, né? Tem pessoas que se acham perfeitas. Se acham, aí é diferente. Então, se achar já é uma imperfeição. Já é uma imperfeição. Essa plenitude, além de ser inalcançável, ela também não traz felicidade, porque nós precisamos ter o mínimo de estresse de buscar a realização da nossa felicidade. Agora, quando tem muitos buracos e não consegue identificar, eu sei que eu estou carente porque eu discuti com a minha irmã. Aí eu vou comer muito chocolate, eu comprei uma bolsa numa hora que eu não estava com a cabeça boa, mas isso passa. Chocolate é um assunto que você tocou que eu quero te perguntar. Chocolate dizem que o chocolate, desculpe mudar assim, mas o chocolate dizem que é tão prazeroso quanto ao sexo. Dizem. Tem alguns elementos. Eu não gosto tanto de chocolate. Não é nada contra chocolate, mas Tem alguns elementos que dão uma satisfação. E eu acho que assim também na fisiologia, né, do corpo e tal. Mas, então é isso aí, são vazios. E todos nós temos vazios. O ideal é que a gente olhe cara a cara para eles. Mas o que acontece? É muito mais confortável. E quando eu falo confortável, não é porque o conforto é bom, é um conforto desconfortável. Eu negar. Dá muito eu medo, jogar né? para o outro. Eu sou assim porque o meu marido faz. Eu sou assim porque o meu emprego está insatisfatório, eu sou assim porque... Não, eu sou assim porque eu não estou sabendo lidar com com os meus problemas. Com os meus problemas. Eu li um livro sobre educação financeira, rapidamente, só queria que você comentasse, né? Então, ela propõe um exercício muito simples para você, às vezes, saber quando ou não comprar. Primeira pergunta que você faz para você mesmo, eu preciso? Segunda pergunta, eu posso? E a terceira pergunta, tem que ser agora? Você percebe que esta compra, perguntas que você... ela vai te alimentar em todos os sentidos, porque é um desejo, é uma necessidade e é uma tranquilidade. Então, é a aquisição. É verdade. É igual a comida, Por que eu preciso repetir? Olha, eu trabalhei uma época com obesos mórbidos e era muito interessante. Eles comiam 2 pizzas. Cada um. Um exemplo. Então, no começo, nos primeiros exercícios, come as 2 pizzas, mas deixa uma fatia de lado. Era um drama tirar aquela fatia. Nossa. Além dos 2 litros de Coca-Cola, né? 2 litros? Sim, eu estou falando de obesidade mórbida, que também é uma compulsão por comida. Então, porque aquele pedaço de pizza... Não é só 16avos das 2 pizzas. É porque a pessoa julgaram também, fala, isso é um guloso, é comilão e tal, e às vezes aquele pedaço de problema, pizza, né? É a tentativa de não sentir essa angústia. É um pedaço a mais para diminuir a minha dor, percebe? Porque às vezes ele come tudo aquilo, mas não sente nenhum não tem prazer nenhum de comer, come por uma questão de... Exatamente. Eu quis usar o exemplo da comida, só até para não ser tão antipática no meio dos lojistas, mas é igual. Não, mas você sabe de uma coisa que eu percebi comigo mesmo, eu vou lhe falando uma coisa que eu percebi comigo mesmo. Se eu comprasse, eu estava com mania de comer aquelas batatinhas, chips, e eu comprava um saco grande, eu comia o saco inteiro. Compulsivamente. Mas se eu comprasse o menor, eu comia o menor inteiro. Então a questão é que você nem lembra o quanto você comeu. Muitas coisas entram no hábito e não necessariamente todos os hábitos são saudáveis. Agora, quando você toma consciência do que você está fazendo, eu acho que aí foi um grande passo que eu fiz. Aí eu falei, não, espera aí.
Estou comendo muita coisa compulsivamente. É verdade. Bom, para a gente avançar na nossa pauta, tem uma pergunta para encerrar o tema. A Angélica de Mello da Aparecida diz assim: Márcia, acho que sou compulsiva por compras. O meu noivo é quem paga o meu cartão, porém tenho gasto mais do que ele ganha. Ele acha que está pagando o mínimo do cartão e com esse limite que libera, eu vou lá e gasto tudo novamente. Não consigo parar de comprar. Hoje mesmo comprei R$200 em menos de 15 minutos. Já sujei meu nome por isso e ainda tenho 18 anos. Estou me sentindo mal com a situação. O que eu tenho que fazer? Angélica de Mello da Aparecida. Angélica, não dá nem para dizer que não se faz consulta pela televisão, mas sem dúvida é um caso de compulsão que tem um agravamento. A juventude, né, a idade dela, e você percebe, ela já atingiu um noivo e que engraçado que ele não reage. Ela gasta mais do que o salário dele e ele parece que tem uma codependência afetiva, porque entra tudo no amor, no gostosinho, mas tem que ter um olhar realista. Mas a pessoa também, às vezes, não faz uma chantagem emocional, vai conduzindo, porque não é por mal, é porque ela realmente tem que atender mas vale a pena investigar desejo, isso. Né? Você é muito jovem para estar nessa situação. Talvez seja até uma questão aí de identidade, né? O que eu quero. Que 18 anos também é uma ideia hoje em dia, que os jovens ficam meio perdidos. São tantos os caminhos, e isso também pode dar uma angústia. Para que lado que eu vou? O que eu quero ser quando eu crescer? Porque ainda não cresceu, viu, Angélica? Bom, e aí, acho que essa compulsão independe. A pessoa também que tem muito dinheiro, não é questão. O dinheiro pode ser inesgotável, mas ela não pode... Não, a questão não é de enveredar dinheiro. Por esse viés. A questão não é de dinheiro. Psíquico. Eu estou recebendo mensagens aqui que estão querendo um noivo desse também. Ah, tá vendo? O noivo desse? Olha, não queira não, porque Angélica... cai a ficha. Se o noivo da Angélica ouvir o programa aqui, ela vai perder o noivo. Não, viu, cara? Então, bom, agora vamos passar, a gente até falou fora do funk, né? O funk tem aí chegado à juventude com uma mensagem que vou tentar me furtar de valores morais, enfim, mas tem uma mensagem realmente que não está bacana. Dentre elas, que está um pouco também associada ao consumo, que é o tal do funk ostentação. Porque é que me preocupa muito, porque eu vejo hoje o consumismo e esse funk ostentação como uma expressão do impulso do consumismo no aumento dos índices de criminalidade, que é uma realidade nas comunidades carentes. Né? E do exibicionismo. Não só nas carentes, em todos os a gente volta lá para o Shakespeare, né? O ter sobrepujando o ser, e para ter ultrapassa-se todas as barreiras Temos morais. Imagens aí. Todas as barreiras morais e éticas, e como você traz como exemplo o funk, a ostentação, a gente sabe que o funk é uma música das periferias e acaba passando uma mensagem deseducadora para esses jovens, né? Que o que vale é o ter e não o ser. É meio óbvio falar isso. E não importa como dinheiro, não importa o caminho, E isso, eu acho que vai tendo desdobramentos de quebra de valores morais e éticos, porque aí entra na questão da sexualidade descompromissada, porque por acaso eu comentei com vocês, eu tive mais contato com funk no carnaval, e eu fiquei chocada com algumas letras de funk que eu ouvi, que tinha essa pegada da ostentação, mas tinha muito forte a questão da sexualidade, em que a mulher é desqualificada. A mulher enquanto objeto do desejo, enquanto manipulação do homem. E isso também me assustou muito. Porque elas, com a linguagem do funk, elas aceitaram de bom grado a questão da cachorra. Lá atrás, com a história da cachorra, teve bem antes a agachadinha, a garrafinha. Tudo isso foi dando o que eu vejo como retrocesso. Se a gente falar que há 70 anos as mulheres estão lutando por espaços, conquistando, ficando ombro a ombro com os homens, é uma pena que tenha um pouco isso. Mas se eu não me engano, também tem alguns funks com outras mensagens, talvez já tem uma correntezinha aí menor, tem outras correntes até também. Espiritual, tem ligando à religião. Mas o que faz sucesso... O funk em si, não confundir com o hip hop, que tem uma mensagem às vezes política mesmo, como o discurso das minorias. A black music, enfim, ela tem várias vertentes que são bem bacanas e tem artes referenciais. Mas essa coisa do funk, a mensagem pura e simples é essa, né, Nicolau?
o garoto da comunidade carente, ele é um trabalhador que ganha um salário, às vezes salário mínimo. Ele fala, como é que ele se sente nessa sociedade? Que ele vê os garotos ligados ao crime, com roupas de marca, as meninas dando atenção para eles, e ele sendo olhado como Existem alguns que eu vi relegado a um internet plano inferior. Também, né? Não só do lado do sexo, também fazendo apologia à bandidagem, apologia contra policiais. Eu acompanhei alguns que, inclusive, deram-se mal, né, em relação a isso. Não, é um também discurso muito radical. Não é o caminho correto que eu acho que deva ser. Eu gosto muito de repetir Santo Agostinho, que diz que o pecado é o excesso de bom. A alegria do ritmo do funk, a alegria que o ritmo passa, é muito legal. Mas aí começa a cometer o excesso, se torna uma coisa que desvaloriza, Exatamente. desqualifica. A mulher... Mas eu acho que essa pegada da mulher, isso eu digo por causa dos namoros, viu? Que eu ainda acompanho, ainda tem aquela supremacia. É muito raro um caso aí como a Angélica, o namorado, entre aspas, se sacrificar, permitir que ela gaste além do salário dele. É uma exceção, mas ele deve ser tão imaturo quanto ela. Então, de repente, até uma conversa entre os dois, projetos em comum, sabe? Ter um objetivo, ajude eles. Mas, enfim, não é isso que se vê. Ainda se vê nas relações homem-mulher, principalmente dos adolescentes, essa questão da mulher abrir mão de valores, de crença, de educação para agradar o garoto, na esperança de ser a eleita. E isso, gente, é um retrocesso muito de grande. 100 anos atrás. E o que me chamou a atenção nesses funks que eu entrei mais em contato é justamente esse papel da mulher, sabe? Ok. Bom, a psicóloga e terapeuta Márcia Ti continua conosco, Nicolau Miguel Almeida também, comentarista presidente da CDL. A gente retorna já depois dos comerciais. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e, na esfera municipal, pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs.